O encontro de um milionário com uma mulher abandonada em uma estação de trem com seus 2 filhos, todos com muito frio e fome. Prepare-se, essa linda história vai emocionar seu coração. Bem-vindos ao canal Contos da Alma. Se inscreva e deixe seu like para nos ajudar. Arthur Beaumont deslizava pela vida como um fantasma em um palácio de ouro. Aos 40 e poucos anos, era o epítome do sucesso moderno, um magnata da tecnologia, cujo nome era sinônimo de inovação e fortuna. Seus dias eram preenchidos com reuniões de alto nível, decisões que moviam mercados e a constante busca por mais, sempre mais. No entanto, por trás da fachada impecável de terno sob medida e sorrisos calculados, residia um vazio que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Sua mansão em um bairro exclusivo de São Paulo era vasta e impessoal. Seus relacionamentos, superficiais e transitórios. O passado, marcado por perdas dolorosas que ele se recusava a confrontar, havia construído muros altos ao redor de seu coração, transformando-o em um pragmático cínico, avesso a qualquer emoção que pudesse ameaçar sua blindagem. Naquela manhã fria de inverno, Arthur estava a caminho da Estação da Luz, um dos marcos históricos de São Paulo, para embarcar em um trem de alta velocidade rumo a uma conferência em outra capital. A viagem era mais uma fuga do que uma necessidade, uma tentativa de preencher o tempo e a mente com a efervescência dos negócios, afastando os ecos de uma solidão que se tornava cada vez mais ensurdecedora. A estação, um monumento à arquitetura e à história, era um microcosmo da cidade. O glamour dos passageiros de primeira classe apressados, com suas malas de grife e seus olhares fixos em telas de smartphones, contrastava brutalmente com a realidade crua daqueles que ali buscavam abrigo, um lugar para existir à margem da sociedade que os ignorava. Arthur, imerso em seus pensamentos e na leitura de relatórios financeiros em seu tablet, mal notava o burburinho ao seu redor. Sua mente estava programada para filtrar o desnecessário, o que não contribuía para seus objetivos. Mas, de repente, algo o fez parar. Não foi um som alto, nem um movimento brusco. Foi a quietude. Uma quietude estranha e perturbadora em meio ao caos da estação. Seus olhos, acostumados a escanear gráficos e números, foram atraídos para um banco de madeira, um pouco afastado da multidão, onde uma mulher e 2 crianças dormiam. Não era a imagem típica de um morador de rua. Havia algo diferente. A forma como a mulher abraçava as crianças, a delicadeza com que os pequenos se aninhavam nela, a dignidade em seus rostos, mesmo na exaustão. A cena o impactou de uma forma que ele não conseguia explicar. Uma pontada de algo que ele havia enterrado há muito tempo. Ele se aproximou, hesitante, como se temesse quebrar a frágil bolha de sono que os envolvia. A mulher, Isabela, tinha o rosto marcado pelo cansaço, mas seus traços eram finos, e seus cabelos, embora emaranhados, tinham um brilho natural. Um dos filhos, um menino de uns 7 anos, Lucas, estava aninhado em seu peito, enquanto a menina, Sofia, de uns 4, dormia com a cabeça em seu colo, boneca de pano surrada apertada contra o peito. As roupas eram simples, mas limpas, o que contrastava com a imagem de abandono. Não havia sinais de drogas ou álcool, apenas a exaustão profunda de quem lutava para sobreviver. Arthur sentiu um ímpeto. Não era caridade, não era pena. Era algo mais profundo, uma curiosidade quase dolorosa. Ele, que controlava impérios, sentiu-se impotente diante daquela cena de vulnerabilidade. O que os havia levado até ali? Que história se escondia por trás daqueles rostos adormecidos? Impulsionado por um sentimento que ele não conseguia identificar, uma estranha conexão que parecia puxá-lo para fora de sua bolha de indiferença, Arthur tomou uma decisão. Ele não embarcaria naquele trem. Pelo menos não ainda. Ele precisava saber. Precisava fazer algo. Não por obrigação, mas por uma necessidade que brotava de um lugar há muito tempo adormecido em seu ser. Ele se ajoelhou, com cuidado para não fazer barulho, e observou-os por um momento. O ar frio da estação parecia cortar a pele, mas eles dormiam profundamente, buscando calor um no outro. Arthur tirou o casaco de lã caríssimo e o cobriu sobre Isabela e as crianças, um gesto instintivo, quase inconsciente. O cheiro de sabão e um leve perfume de infância emanava das roupas simples, um contraste gritante com o aroma de café e pressa que permeava a estação. Ele se levantou,
sentindo um frio que não vinha do ambiente, mas de dentro de si. Aquele encontro inesperado havia aberto uma fenda em sua armadura, e ele não sabia se estava pronto para o que poderia encontrar do outro lado. Quando Isabela despertou, o sol já se esgueirava pelas janelas altas da estação, pintando o chão de mármore com listras douradas. O casaco pesado sobre ela e as crianças era um mistério. Não era seu, e o tecido macio e o cheiro de um perfume caro denunciavam que pertencia a alguém de um mundo muito diferente do seu. Ao seu lado, Arthur Beaumont a observava, de pé, com as mãos nos bolsos da calça de alfaiataria, uma expressão indecifrável no rosto. O primeiro instinto de Isabela foi de pânico, de proteção aos filhos. Ela os apertou contra si, os olhos fixos no estranho. "Bom dia", disse Arthur, sua voz grave e calma, tentando suavizar a tensão. "Vi vocês dormindo? Bem, estava frio. Espero que não se importem." Isabela sentiu o rubor subir ao rosto. A vergonha de ser vista naquela situação, a vulnerabilidade exposta. "Não, claro que não. Obrigada. Mas quem é o senhor?" Arthur Beaumont." Ele estendeu a mão, um gesto que parecia deslocado naquele cenário. Isabela hesitou por um segundo, depois apertou a mão dele, sentindo a firmeza e o calor. "Isabela Silva. E estes são Lucas e Sofia." Ela indicou as crianças, que começavam a despertar, esfregando os olhos e olhando para Arthur com curiosidade infantil. Arthur não perdeu tempo com rodeios. "Isabela, percebo que estão em uma situação difícil. Eu gostaria de ajudar. Tenho um carro esperando lá fora. Posso levá-los a um lugar seguro, onde possam descansar e comer algo quente." A proposta era tentadora, mas a desconfiança de Isabela era um escudo forjado por anos de decepções. "Não precisamos de caridade, Sr. Beaumont. Daremos um jeito." Sua voz era firme, apesar da fraqueza que sentia. Ela não queria ser vista como uma vítima, não queria que seus filhos a vissem como tal. Arthur percebeu a barreira. "Não é caridade, Isabela. É uma oportunidade. Eu tenho recursos e vocês precisam de ajuda. Não há vergonha nisso. Pensem nas crianças. Elas merecem um lugar quente e seguro." Ele não estava acostumado a ser rejeitado, mas a dignidade dela o intrigava. Ele precisava encontrar uma forma de ajudá-la sem ferir seu orgulho. "Que tal um acordo? Vocês aceitam minha ajuda por alguns dias para se restabelecerem, e em troca, vocês me contam suas histórias. Eu sou um homem de negócios, Isabela, e histórias são valiosas. As de vocês, em particular, parecem ter um valor inestimável." Isabela olhou, tentando decifrar o homem à sua frente. Havia algo em seus olhos, uma sinceridade inesperada, que a fez hesitar. A promessa de segurança para seus filhos era um apelo poderoso. "Histórias?" ela perguntou, a voz embargada. "Minha vida não é uma história para ser contada, Sr. Beaumont. É uma sucessão de erros e infortúnios." "Talvez seja exatamente isso que a torna tão interessante", Arthur retrucou, um leve sorriso surgindo em seus lábios. "E talvez eu possa ajudar a mudar o rumo dessa história." Relutante, mas sem muitas opções, Isabela concordou. O carro de luxo que os esperava do lado de fora da estação era um choque para os sentidos. Lucas e Sofia, com os olhos arregalados, mal podiam acreditar no conforto dos assentos de couro. A mansão de Arthur era ainda mais avassaladora. Para Isabela, era como entrar em um sonho ou em um filme. Para as crianças, era um parque de diversões. A equipe de Arthur, acostumada à sua rotina solitária, observava a chegada dos novos hóspedes com uma mistura de curiosidade e desconfiança. A governanta, Senhora Helena, uma mulher de poucas palavras e olhar perspicaz, foi a primeira a demonstrar uma ponta de calor, preparando um banho quente e roupas limpas para a família. Nos dias que se seguiram, Isabela, aos poucos, começou a desvendar seu passado para Arthur. Ela era de uma pequena cidade do interior, onde conheceu e se casou com Pedro, um homem que, a princípio, parecia ser o príncipe encantado. Mas o encanto se desfez rapidamente, revelando um homem controlador e abusivo. Isabela suportou por anos, principalmente por causa dos filhos, mas a violência escalou, e ela soube que precisava fugir.
Com a ajuda de uma amiga, ela conseguiu dinheiro para as passagens de ônibus para São Paulo, onde Pedro tinha um parente distante que prometera ajuda. A promessa, no entanto, se desfez no ar. O parente se recusou a recebê-los, e Isabela se viu sozinha, sem dinheiro, sem abrigo, com 2 crianças pequenas em uma cidade gigantesca e impiedosa. A estação de trem se tornou seu último refúgio, um lugar onde o movimento constante de pessoas oferecia uma falsa sensação de segurança. Arthur ouvia, absorvendo cada palavra, cada detalhe da dor e da resiliência de Isabela. Ele, que sempre viveu em um mundo de privilégios, sentia-se cada vez mais conectado àquela mulher que havia enfrentado tanto. A pureza de seu amor pelos filhos, sua dignidade inabalável, sua força silenciosa, tudo isso o fascinava. Ele começou a ver o mundo através dos olhos dela, um mundo de desafios e lutas que ele nunca havia imaginado. As crianças, Lucas e Sofia, eram a luz que guiava Isabela, e Arthur se viu cativado pela inocência e alegria delas, um contraste bem-vindo à seriedade de sua própria vida. No entanto, a presença de Isabela e seus filhos na mansão de Arthur não passou despercebida. Sua ex-esposa, Patrícia, uma mulher ambiciosa e controladora, soube da situação e viu nela uma oportunidade de desestabilizar Arthur, talvez para renegociar o acordo de divórcio. Sócios e colegas de trabalho de Arthur, acostumados à sua imagem de homem de negócios frio e calculista, começaram a questionar suas decisões, temendo que sua nova distração pudesse afetar seus investimentos. A própria Isabela lutava contra a insegurança. A cada dia que passava na mansão, o medo de que tudo fosse um capricho de Arthur, de que ele se cansasse dela e de seus filhos, crescia. O fantasma do abandono a assombrava, e ela temia que a felicidade que começava a sentir fosse apenas uma ilusão prestes a desmoronar. Arthur, por sua vez, precisava aprender a lidar com as pressões externas e com a própria inexperiência em lidar com emoções tão intensas. Ele estava se apaixonando, e isso o assustava tanto quanto fascinava. O muro que ele havia construído ao redor de seu coração estava começando a ruir. Ele não sabia se estava pronto para o que viria a seguir. O amor, para Arthur, era um território desconhecido, um campo minado de emoções que ele havia evitado por toda a vida. Mas com Isabela, era diferente. Não era a paixão avassaladora dos romances, mas uma conexão profunda, construída na admiração mútua, no respeito e na vulnerabilidade compartilhada. Ele se via sorrindo mais, preocupando-se menos com os números e mais com o bem-estar de Lucas e Sofia, que o haviam conquistado com sua inocência e alegria. A declaração de seus sentimentos, no entanto, foi um desafio. Arthur, acostumado a comandar e a ter tudo sob controle, sentiu-se um adolescente desajeitado ao tentar expressar o que sentia. Isabela, ele começou, uma noite, enquanto observavam as estrelas do jardim da mansão. Eu me importo com você. Com vocês. Mais do que imaginei ser possível. Isabela olhou, os olhos marejados. Eu sei, Arthur. E sou grata por tudo. E se for apenas um capricho? E se você se cansar de nós, como todos os outros? A sombra do abandono era uma ferida aberta em sua alma, e ela temia que a felicidade que sentia fosse apenas uma miragem, prestes a desaparecer. O medo de Isabela se materializou na figura de Patrícia, a ex-esposa de Arthur. Incomodada com a nova família de Arthur e com a atenção que ele dedicava a eles, Patrícia orquestrou um escândalo na mídia, vazando informações distorcidas sobre a origem de Isabela e insinuando que ela era uma oportunista. As manchetes sensacionalistas pintavam Isabela como uma golpista, e Arthur como um tolo ingênuo. A pressão da sociedade, dos sócios e da própria família de Arthur se tornou insuportável. Isabela, ferida e humilhada, decidiu que não poderia mais ficar. Ela não queria ser um fardo para Arthur, não queria que ele perdesse tudo por causa dela. Em um ato de desespero e amor, ela pegou as crianças e tentou fugir, de volta para a escuridão da qual Arthur a havia resgatado. Mas Arthur não era mais o homem cínico e indiferente que a encontrou na estação. Ele havia mudado. A perda de Isabela e das crianças o atingiu como um raio, revelando a profundidade de seus sentimentos. Ele usou todos os seus recursos, sua influência e sua inteligência para encontrá-los. Quando a encontrou,
novamente em uma estação de ônibus, prestes a embarcar para um destino incerto. Ele não hesitou. Isabela, ele gritou, correndo em sua direção. Você não vai a lugar nenhum. Eu te amo. E amo Lucas e Sofia. Vocês são a minha família. E eu vou lutar por vocês. As palavras de Arthur, carregadas de uma emoção que ela nunca havia visto nele, tocaram a alma de Isabela. Ele não estava apenas falando, ele estava agindo. Ele havia enfrentado a mídia, os sócios, a ex-esposa, tudo por ela e pelos filhos. Ele havia provado seu amor não com palavras vazias, mas com atitudes. Naquele momento, Isabela soube que podia confiar. Ela se entregou ao abraço de Arthur, sentindo-se, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente segura. O caminho não foi fácil. Arthur teve que reconstruir sua imagem pública, desmentir as calúnias e provar que seu amor por Isabela era genuíno. Ele usou sua plataforma para falar sobre a importância da dignidade humana, da empatia e da responsabilidade social. Isabela, por sua vez, floresceu. Com o apoio de Arthur, ela retomou os estudos, encontrou um emprego e se tornou uma voz ativa na defesa dos direitos das mulheres e das famílias em situação de vulnerabilidade. Lucas e Sofia, finalmente em um lar seguro e cheio de amor, prosperaram, com a alegria e a inocência que lhes haviam sido roubadas. Arthur e Isabela construíram uma família improvável, mas sólida, baseada no amor, no respeito e na superação. A mansão, antes vazia e impessoal, agora ecoava com risadas de crianças e o calor de um lar. Arthur, o milionário que um dia buscou algo que o dinheiro não podia comprar, encontrou a verdadeira riqueza na alma de Isabela e no amor de seus filhos. E, como um legado de sua própria transformação, ele investiu em projetos sociais que ofereciam abrigo, educação e oportunidades para famílias em situação de rua, garantindo que outras pessoas tivessem a chance de reescrever suas próprias histórias, assim como ele e Isabela haviam feito. A história de Arthur e Isabela se tornou um conto de esperança, provando que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados e que a verdadeira riqueza reside na capacidade de amar e ser amado, independentemente das circunstâncias. Antes de seu encontro com Isabela, a vida de Arthur Beaumont era uma tapeçaria de luxo e isolamento. Sua infância, embora privilegiada, foi marcada pela ausência. Pais sempre ocupados com os negócios da família, internatos de elite e a constante pressão para ser o melhor. A perda de sua irmã mais nova em um acidente trágico na adolescência o fechou ainda mais, ensinando-lhe que o apego trazia dor. Ele canalizou toda a sua energia para o trabalho, construindo um império tecnológico que o tornou um dos homens mais ricos do país. Mas a cada nova aquisição, a cada novo sucesso, o vazio crescia. Seus relacionamentos eram efêmeros, mulheres que se interessavam mais por sua fortuna do que por ele. Patrícia, sua ex-esposa, era a prova viva disso. Um casamento de conveniência que terminou em um divórcio amargo, deixando-o ainda mais descrente no amor e nas conexões humanas. Ele se convenceu de que a solidão era o preço do sucesso, e que a emoção era uma fraqueza que ele não podia se dar ao luxo de ter. Sua mansão, com seus cômodos frios e impecáveis, era um reflexo de sua alma. Ele passava as noites em seu escritório, cercado por telas e dados, a única companhia sendo o eco de seus próprios pensamentos. A viagem para a conferência em outra capital não era apenas uma fuga, mas uma rotina. Ele estava sempre em movimento, sempre buscando o próximo grande negócio, o próximo desafio, para evitar a quietude que o forçaria a confrontar o vazio interior. Isabela Silva, por outro lado, conhecia a vida em sua forma mais crua. Sua beleza, embora evidente, era ofuscada pela exaustão e pela preocupação constante. Ela havia crescido em uma família humilde, aprendendo desde cedo o valor do trabalho e da resiliência. Seu casamento com Pedro, um homem que a seduziu com promessas de amor e segurança, rapidamente se transformou em um pesadelo. Os primeiros sinais de controle, as palavras ásperas, as ameaças veladas, e depois, a violência física. Isabela tentou resistir. Tentou acreditar que ele mudaria, principalmente depois do nascimento de Lucas e Sofia. Mas a esperança se esvaiu a cada agressão, a cada humilhação. A decisão de fugir não foi fácil. Significava deixar para trás tudo o que conhecia,
enfrentar o desconhecido com 2 crianças pequenas. A promessa de ajuda de um parente distante em São Paulo foi a única luz no fim do túnel, uma promessa que se revelou falsa. A estação de trem, com seu fluxo constante de pessoas, oferecia um anonimato que ela buscava desesperadamente. Ali, ela podia se misturar, podia tentar se tornar invisível, enquanto planejava o próximo passo. A dignidade de Isabela não era uma pose, mas uma essência. Ela se recusava a se render ao desespero, a se ver como uma vítima. Seus filhos eram sua força, sua razão de lutar. Cada olhar para Lucas, com sua seriedade precoce, e para Sofia, com seu sorriso inocente, renovava sua determinação. Ela lavava as poucas roupas que tinham, tentava manter a aparência de normalidade, mesmo quando a fome apertava e o frio castigava. O casaco de Arthur, com seu cheiro de riqueza e conforto, era um lembrete do abismo que o separava, mas também um sinal de uma bondade inesperada, um vislumbre de esperança em meio à escuridão. A chegada de Isabela e seus filhos à mansão de Arthur foi um evento que quebrou a rotina monótona da casa. A senhora Helena, a governanta, uma mulher de poucas palavras, mas com um coração de ouro, foi a primeira a se aproximar de Isabela. Ela viu nos olhos da jovem mãe a mesma força e dignidade que Arthur havia percebido. Enquanto Arthur se dedicava a organizar a vida prática de Isabela, providenciando roupas, alimentos e até mesmo um médico para as crianças, a senhora Helena oferecia um ombro amigo, um ouvido atento e a sabedoria de uma vida. As crianças, Lucas e Sofia, rapidamente se adaptaram ao novo ambiente. A mansão, antes o lugar silencioso e formal, ganhou vida com suas risadas e brincadeiras. Lucas, inicialmente desconfiado, começou a se abrir para Arthur, compartilhando seus desenhos e suas pequenas aventuras. Sofia, com sua inocência cativante, via Arthur como um gigante gentil, um protetor. Arthur, por sua vez, descobriu um lado de si mesmo que ele nem sabia que existia. A paternidade, mesmo que emprestada, o transformava. Ele se pegava observando as crianças brincar, sentindo uma alegria genuína que há muito tempo não experimentava. As conversas com Isabela se tornaram mais longas e profundas. Eles falavam sobre seus passados, seus medos, seus sonhos. Arthur compartilhava suas próprias perdas, a dor da irmã, o divórcio, a solidão. Isabela, por sua vez, revelava as cicatrizes de seu casamento abusivo, a luta para sobreviver, a esperança de um futuro melhor para seus filhos. A cada conversa, a cada risada compartilhada, a cada olhar trocado, a ponte entre seus mundos se tornava mais sólida. Arthur começou a ver Isabela não apenas como uma mulher que precisava de ajuda, mas como uma alma forte e resiliente, capaz de despertar nele sentimentos que ele havia jurado nunca mais sentir. A notícia da presença de Isabela e seus filhos na mansão de Arthur se espalhou como um incêndio. Patrícia, a ex-esposa de Arthur, viu na situação uma oportunidade de ouro para desestabilizá-lo. Quem sabe, renegociar o acordo de divórcio. Ela usou seus contatos na mídia para plantar histórias difamatórias sobre Isabela, pintando-a como uma oportunista e uma golpista. As manchetes sensacionalistas estampavam fotos de Isabela na estação de trem, ao lado de artigos que questionavam a sanidade de Arthur e a moralidade de suas ações. Magnata abriga mendiga e seus filhos em mansão de luxo, o novo capricho de Arthur Beaumont, uma família de rua. Milionário troca herdeira por mãe solteira e sem teto. A pressão da sociedade, dos sócios e da própria família de Arthur se tornou insuportável. Seus sócios, preocupados com a imagem da empresa, o aconselharam a se afastar de Isabela. Sua mãe, uma mulher tradicional e conservadora, o pressionava para que ele colocasse a vida em ordem e se casasse com alguém de seu nível social. Arthur, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se encurralado. Ele estava acostumado a lidar com crises financeiras e disputas de mercado, mas nunca com um ataque tão pessoal e tão cruel. Isabela, ao ver o sofrimento de Arthur e a forma como sua presença estava afetando a vida dele, sentiu-se culpada. O fantasma do abandono, que a assombrava desde a infância, ressurgiu com força total. Ela não queria ser um fardo, não queria que Arthur perdesse tudo por causa dela. Em um ato de desespero e amor, ela decidiu que a única forma de protegê-lo era ir embora.
Ela planejou a fuga meticulosamente, pegando apenas o essencial e as poucas economias que havia conseguido guardar. Naquela madrugada fria, enquanto Arthur dormia, Isabela e as crianças deixaram a mansão, rumo à estação de ônibus, o único lugar que ela conhecia para recomeçar. Quando Arthur acordou e percebeu que Isabela e as crianças haviam partido, um pânico gelado o invadiu. O vazio que ele havia sentido antes era insignificante comparado à dor daquela perda. Ele não hesitou. Usou todos os seus recursos, sua rede de contatos, sua influência para encontrá-los. A polícia foi acionada, detetives particulares foram contratados. Ele vasculhou cada estação de ônibus, cada abrigo, cada canto da cidade. A busca foi frenética, desesperada. Ele se recusava a aceitar que a havia perdido. Finalmente, uma pista. Uma câmera de segurança em uma rodoviária registrou Isabela e as crianças embarcando em um ônibus com destino a uma cidade no interior. Arthur não pensou duas vezes. Ele pegou seu jato particular e voou para lá, chegando antes do ônibus. Quando o ônibus parou na pequena estação, Arthur estava lá, esperando. Isabela, ao vê-lo, sentiu o coração disparar. Ela não conseguia acreditar. Ele havia vindo atrás dela. Isabela, ele gritou, correndo em sua direção, o rosto marcado pela preocupação e pelo alívio. Você não vai a lugar nenhum. Eu te amo. E amo Lucas e Sofia. Vocês são a minha família. E eu vou lutar por vocês. As palavras de Arthur, carregadas de uma emoção que ela nunca havia visto nele, tocaram a alma de Isabela. Ele não estava apenas falando, ele estava agindo. Ele havia enfrentado a mídia, os sócios, a ex-esposa, tudo por ela e pelos filhos. Ele havia provado seu amor não com palavras vazias, mas com atitudes. Naquele momento, Isabela soube que podia confiar. Ela se entregou ao abraço de Arthur, sentindo-se, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente segura. Lucas e Sofia, que observavam a cena com os olhos arregalados, correram para os braços de Arthur, chamando-o de papai. O retorno de Isabela e das crianças à mansão de Arthur foi diferente. Não havia mais a desconfiança, a incerteza. Havia a certeza de um amor que havia resistido à tempestade. Arthur, com a ajuda de Isabela, enfrentou a mídia, desmentiu as calúnias e provou que seu amor era genuíno. Ele usou sua plataforma para falar sobre a importância da dignidade humana, da empatia e da responsabilidade social. Ele lançou uma fundação para ajudar famílias em situação de rua, oferecendo abrigo, educação e oportunidades. Isabela, por sua vez, floresceu. Com o apoio de Arthur, ela retomou os estudos, formou-se em serviço social e se tornou uma voz ativa na defesa dos direitos das mulheres e das famílias em situação de vulnerabilidade. Lucas e Sofia, finalmente em um lar seguro e cheio de amor, prosperaram. Lucas se tornou um jovem inteligente e sensível, e Sofia, uma artista talentosa. A mansão, antes vazia e impessoal, agora ecoava com risadas de crianças e o calor de um lar. Arthur, o milionário que um dia buscou algo que o dinheiro não podia comprar, encontrou a verdadeira riqueza na alma de Isabela e no amor de seus filhos. A história de Arthur e Isabela se tornou um conto de esperança, provando que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, se que a verdadeira riqueza reside na capacidade de amar e ser amado, independentemente das circunstâncias. Eles viveram uma vida plena, dedicada um ao outro e àqueles que mais precisavam, deixando um legado de amor, compaixão e transformação. E assim, a história do milionário e da mulher da estação de trem se tornou uma lenda, um conto de alma para alma, ecoando através do tempo, inspirando a todos que a ouviam a acreditar no poder do amor e da redenção. Arthur Beaumont, em sua mansão que mais parecia um mausoléu de luxo, vivia uma existência de paradoxos. Cercado por obras de arte inestimáveis e tecnologia de ponta, ele era, no fundo, um homem profundamente solitário. Sua infância, embora abastada, foi desprovida de afeto genuíno. Seus pais, figuras distantes e absortas em seus próprios impérios financeiros, delegavam a criação dos filhos a uma sucessão de babás e internatos de elite. A tragédia que o marcou profundamente foi a perda de sua irmã mais nova, Emily, em um acidente de carro. Ela era a única pessoa que conseguia penetrar sua armadura,
a única que o fazia rir de verdade. A dor daquela perda, somada à frieza de seus pais, que pareciam mais preocupados com a repercussão social do que com o luto, o convenceu de que o amor e o apego eram sinônimos de vulnerabilidade e sofrimento. Ele se refugiou no intelecto, na lógica, nos números. Construiu sua fortuna com uma mente afiada e uma ambição implacável, mas cada nova conquista parecia apenas aprofundar o abismo de sua alma. Seus relacionamentos amorosos eram meras transações, acordos tácitos de conveniência e status. Patrícia, sua ex-esposa, era o exemplo perfeito. Uma mulher tão ambiciosa quanto ele, mas desprovida de qualquer calor humano. O divórcio, embora litigioso, foi um alívio, confirmando sua crença de que o amor era uma ilusão perigosa. Ele se convenceu de que estava imune a qualquer sentimento profundo, que sua vida era completa em sua solidão dourada. As viagens de negócios, as conferências internacionais, os jantares de gala, tudo era uma distração, uma forma de preencher o tempo e a mente, evitando a quietude que o forçaria a confrontar o vazio que carregava. Naquela manhã na Estação da Luz, ele estava a caminho de mais uma dessas fugas, absorto em seus relatórios, quando a imagem de Isabela e seus filhos o atingiu como um raio. Foi a quietude, a vulnerabilidade, a dignidade em meio à miséria que o paralisou. Algo em seu peito, há muito tempo adormecido, começou a despertar. Era uma sensação estranha, quase dolorosa, mas inegavelmente real. Ele, o homem que controlava impérios, sentiu-se impotente diante daquela cena, e essa impotência o intrigou. A curiosidade, um sentimento que ele pensava ter reservado apenas para os negócios, o impulsionou a agir. Não era caridade, não era pena. Era algo mais profundo, uma conexão inexplicável que o puxava para fora de sua bolha de indiferença. O casaco que ele estendeu sobre eles não foi um gesto de piedade, mas um ato instintivo, quase inconsciente, de um homem que, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se compelido a proteger algo frágil e puro. Isabela Silva, com seus 30 e poucos anos, carregava nos olhos a história de uma vida de lutas, mas também a chama inextinguível da esperança. Criada em um vilarejo humilde no interior de Minas Gerais, ela aprendeu desde cedo o valor do trabalho árduo e da união familiar. Seu casamento com Pedro, um homem carismático e sedutor, parecia o conto de fadas que ela sempre sonhou. Mas a fachada desmoronou rapidamente, revelando um homem violento e controlador, cujas palavras eram tão afiadas quanto seus punhos. Isabela suportou por anos, acreditando nas promessas de mudança, na esperança de que o amor pudesse curá-lo. Mas a violência escalou, e a cada agressão, ela via um pedaço de si mesma se esvair. A gota d'água foi quando Pedro ameaçou Lucas, seu filho mais velho. Naquele momento, Isabela soube que precisava fugir, não apenas por ela, mas por seus filhos. A fuga foi desesperada, planejada em segredo, com a ajuda de uma vizinha que lhe deu o pouco dinheiro que tinha. A promessa de um primo distante em São Paulo, que supostamente a ajudaria a recomeçar, se revelou uma mentira cruel. Ele a rejeitou, temendo problemas com Pedro. Isabela se viu sozinha, em uma cidade gigantesca e impiedosa, com 2 crianças pequenas e sem um tostão. A Estação da Luz, com seu movimento constante e seu anonimato, tornou-se seu refúgio. Ali, ela podia se misturar, podia tentar se tornar invisível, enquanto planejava o próximo passo. A dignidade de Isabela não era uma pose, mas uma essência. Ela se recusava a se render ao desespero, a se ver como uma vítima. Seus filhos eram sua força, sua razão de lutar. Cada olhar para Lucas, com sua seriedade precoce, e para Sofia, com seu sorriso inocente, renovava sua determinação. Ela lavava as poucas roupas que tinham no banheiro da estação, tentava manter a aparência de normalidade, mesmo quando a fome apertava e o frio castigava. O casaco de Arthur, com seu cheiro de riqueza e conforto, era um lembrete do abismo que o separava, mas também um sinal de uma bondade inesperada, um vislumbre de esperança em meio à escuridão. O despertar e o encontro com Arthur foram um misto de vergonha e alívio. A proposta dele, embora estranha, era a única chance que ela tinha de oferecer um pouco de segurança aos seus filhos. A desconfiança era natural, mas a necessidade era maior. Ela aceitou, não por si,
mas por Lucas e Sofia, que a olhavam com a esperança que ela, por vezes, sentia-se incapaz de ter. A mansão de Arthur era um mundo à parte, um choque para seus sentidos. Mas a presença da senhora Helena, com seu olhar acolhedor, e a forma como Arthur tratava seus filhos, com uma gentileza que ela não esperava, começaram a quebrar as barreiras que ela havia construído ao redor de seu coração. Ela começou a contar sua história, não como uma vítima, mas como uma sobrevivente, e a cada palavra, sentia um peso ser retirado de seus ombros. Aquele homem, tão diferente dela, parecia ouvi-la de verdade, sem julgamentos, sem pena, apenas com uma curiosidade genuína que a fazia sentir-se vista, pela primeira vez em muito tempo. A convivência na mansão de Arthur transformou a todos. Lucas e Sofia, antes retraídos e assustados, floresceram. A mansão, antes o lugar silencioso e formal, ganhou vida com suas risadas e brincadeiras. Arthur se viu envolvido em uma rotina que ele nunca imaginou, lendo histórias para dormir, ensinando Lucas a jogar xadrez e rindo das travessuras de Sofia. A paternidade, mesmo que emprestada, o transformava. Ele se pegava observando as crianças brincar, sentindo uma alegria genuína que há muito tempo não experimentava. As conversas com Isabela se tornaram mais longas e profundas. Eles falavam sobre seus passados, seus medos, seus sonhos. Arthur compartilhava suas próprias perdas, a dor da irmã, o divórcio, a solidão. Isabela, por sua vez, revelava as cicatrizes de seu casamento abusivo, a luta para sobreviver, a esperança de um futuro melhor para seus filhos. A cada conversa, a cada risada compartilhada, a cada olhar trocado, a ponte entre seus mundos se tornava mais sólida. Arthur começou a ver Isabela não apenas como uma mulher que precisava de ajuda, mas como uma alma forte e resiliente, capaz de despertar nele sentimentos que ele havia jurado nunca mais sentir. Ele se apaixonou pela sua força, pela sua dignidade, pela sua capacidade de amar incondicionalmente seus filhos. Isabela, por sua vez, via em Arthur não um milionário distante, mas um homem gentil, com um coração escondido sob camadas de pragmatismo. Ela se surpreendeu com a humanidade por trás da fachada de magnata, com a forma como ele se importava com ela e com seus filhos. No entanto, a felicidade deles foi rapidamente ameaçada. Patrícia, a ex-esposa de Arthur, sentindo-se ameaçada pela nova família e pela atenção que Arthur dedicava a eles, orquestrou um escândalo na mídia. Ela vazou informações distorcidas sobre a origem de Isabela, pintando-a como uma oportunista e uma golpista. As manchetes sensacionalistas estampavam fotos de Isabela na estação de trem, ao lado de artigos que questionavam a sanidade de Arthur e a moralidade de suas ações. Magnata abriga mendiga e seus filhos em mansão de luxo. O novo capricho de Arthur Beaumont, uma família de rua. Milionário troca herdeira por mãe solteira e sem teto. A pressão da sociedade, dos sócios e da própria família de Arthur se tornou insuportável. Seus sócios, preocupados com a imagem da empresa, o aconselharam a se afastar de Isabela. Sua mãe, uma mulher tradicional e conservadora, o pressionava para que ele colocasse a vida em ordem e se casasse com alguém de seu nível social. Arthur, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se encurralado. Ele estava acostumado a lidar com crises financeiras e disputas de mercado, mas nunca com um ataque tão pessoal e tão cruel. Isabela, ao ver o sofrimento de Arthur e a forma como sua presença estava afetando a vida dele, sentiu-se culpada. O fantasma do abandono, que a assombrava desde a infância, ressurgiu com força total. Ela não queria ser um fardo, não queria que Arthur perdesse tudo por causa dela. Em um ato de desespero e amor, ela decidiu que a única forma de protegê-lo era ir embora. Ela planejou a fuga meticulosamente, pegando apenas o essencial e as poucas economias que havia conseguido guardar. Naquela madrugada fria, enquanto Arthur dormia, Isabela e as crianças deixaram a mansão, rumo à estação de ônibus, o único lugar que ela conhecia para recomeçar. Ela deixou uma carta, simples e direta, explicando que não queria ser um obstáculo para a vida dele, e que a gratidão que sentia seria eterna. Mas Arthur não era mais o homem cínico e indiferente que a encontrou na estação. Ele havia mudado. A perda de Isabela e das crianças o atingiu como um raio, revelando a profundidade de seus sentimentos.
Ele não hesitou. Usou todos os seus recursos, sua rede de contatos, sua influência para encontrá-los. A polícia foi acionada, detetives particulares foram contratados. Ele vasculhou cada estação de ônibus, cada abrigo, cada canto da cidade. A busca foi frenética, desesperada. Ele se recusava a aceitar que a havia perdido. Finalmente, uma pista. Uma câmera de segurança em uma rodoviária registrou Isabela e as crianças embarcando em um ônibus com destino a uma cidade no interior. Arthur não pensou duas vezes. Ele pegou seu jato particular e voou para lá, chegando antes do ônibus. Quando o ônibus parou na pequena estação, Arthur estava lá, esperando. Isabela, ao vê-lo, sentiu o coração disparar. Ela não conseguia acreditar. Ele havia vindo atrás dela. Isabela, ele gritou, correndo em sua direção, o rosto marcado pela preocupação e pelo alívio. Você não vai a lugar nenhum. Eu te amo. E amo Lucas e Sofia. Vocês são a minha família. E eu vou lutar por vocês. As palavras de Arthur, carregadas de uma emoção que ela nunca havia visto nele, tocaram a alma de Isabela. Ele não estava apenas falando, ele estava agindo. Ele havia enfrentado a mídia, os sócios, a ex-esposa, tudo por ela e pelos filhos. Ele havia provado seu amor não com palavras vazias, mas com atitudes. Naquele momento, Isabela soube que podia confiar. Ela se entregou ao abraço de Arthur, sentindo-se, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente segura. Lucas e Sofia, que observavam a cena com os olhos arregalados, correram para os braços de Arthur, chamando-o de papai. O retorno de Isabela e das crianças à mansão de Arthur foi diferente. Não havia mais a desconfiança, a incerteza. Havia a certeza de um amor que havia resistido à tempestade. Arthur, com a ajuda de Isabela, enfrentou a mídia, desmentiu as calúnias e provou que seu amor era genuíno. Ele usou sua plataforma para falar sobre a importância da dignidade humana, da empatia e da responsabilidade social. Ele lançou a Fundação Alma em Movimento, dedicada a oferecer abrigo, educação e oportunidades para famílias em situação de rua. A fundação não era apenas um projeto de caridade, mas um legado de sua própria transformação, um testemunho de que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se compartilha. Isabela, por sua vez, floresceu. Com o apoio de Arthur, ela retomou os estudos, formou-se em serviço social e se tornou uma voz ativa na defesa dos direitos das mulheres e das famílias em situação de vulnerabilidade. Ela se tornou a diretora executiva da Fundação Alma em Movimento, dedicando sua vida a ajudar aqueles que, como ela um dia, se encontravam à margem da sociedade. Lucas e Sofia, finalmente em um lar seguro e cheio de amor, prosperaram. Lucas se tornou um jovem inteligente e sensível, seguindo os passos de Arthur no mundo da tecnologia, mas com o coração voltado para as causas sociais. Sofia, com sua alma artística, se tornou uma renomada ilustradora de livros infantis, usando sua arte para contar histórias de esperança e superação. A mansão, antes vazia e impessoal, agora ecoava com risadas de crianças e o calor de um lar. Jantares em família, festas de aniversário, noites de cinema. A vida de Arthur, antes tão solitária, estava agora repleta de amor e propósito. Ele, o milionário que um dia buscou algo que o dinheiro não podia comprar, encontrou a verdadeira riqueza na alma de Isabela e no amor de seus filhos. A história de Arthur e Isabela se tornou um conto de esperança, provando que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados e que a verdadeira riqueza reside na capacidade de amar e ser amado, independentemente das circunstâncias. Eles viveram uma vida plena, dedicada um ao outro e àqueles que mais precisavam, deixando um legado de amor, compaixão e transformação. E assim, a história do milionário e da mulher da estação de trem se tornou uma lenda, um conto de alma para alma, ecoando através do tempo, inspirando a todos que a ouviam a acreditar no poder do amor e da redenção. O canal Contos da Alma seria o palco perfeito para narrar essa e outras histórias que tocam o coração e inspiram a alma, mostrando que a ficção pode, muitas vezes, revelar as mais profundas verdades sobre a condição humana. A história se encerra com a imagem de Arthur e Isabela, já idosos, sentados no jardim da mansão, observando seus netos brincarem.
As mãos dadas, os olhos cheios de gratidão e um amor que o tempo só fez fortalecer. Eles haviam construído não apenas uma família, mas o legado de compaixão e esperança, provando que o amor verdadeiro é a maior das fortunas.